E aí, galera do projeto Rumo à Universidade, saudoso Pru, vamos mais aqui para um vídeo, não é? Hoje já trazendo aí as questões da geografia nessa pandemia, algumas possibilidades, algumas probabilidades que podem se concretizar, mas esperamos que ainda não é? Repito, nessa terceira parte aí a gente vai se aproximando cada vez mais dos nossos assuntos geográficos, não é? Alguns sobre população que a gente está vendo atualmente, fomos interrompidos, mas vamos ter pelo menos 3 vídeos sobre população aqui, não é? Que seria praticamente a nossa segunda aula. Não ficar um vídeo muito extenso de 50 minutos, dividindo aí em 3 partes para a gente ver questão de trabalho, migração, mobilidade, não é? E fazendo essas nuances. Hoje a gente já vem com uma parte, não é? Do que eu acabei intitulando como sendo aí a nossa primeira parte dessa questão da geografia e o Covid-19. Né? Então vamos a essa parte 1 aí. Mudei um pouquinho, fiz uns esquemas manuais aí na lousa digital mesmo, certo? Para quebrar um pouco essa monotonia internetística e do PowerPoint, não é? Dos programas de edição de imagem. Vamos nessa. Bom, o coronavírus, né, 19 e a geografia. O que é que ele tem a ver? Bom, o meio técnico-científico informacional ou meio técnico-científico informacional é um grande responsável pela disseminação do coronavírus, não é? Ao passo que a globalização, o aumento do fluxo de pessoas, o aumento do fluxo de mercadorias, o aumento do fluxo de capital, no caso do coronavírus, principalmente o fluxo de pessoas, o desenvolvimento técnico-científico informacional foi se dando, ficou muito mais fácil e rápido se locomover pelos espaços, não é? Só que os espaços, mesmo estando interligados por qualquer fluxo, por qualquer rede, eles vão ter suas diferenças, e é isso que a gente vai tratar um pouquinho nesse vídeo, para que a gente tenha uma ideia do que pode nos aguardar. De antemão peço perdão em algumas partezinhas cortadas, não é? No escaneamento para transformar isso em imagem, ele acaba interpretando aquilo que é branco com fundo, acaba cortando um pouquinho, mas vai dar para entender. Todos os materiais estão divulgados, não é, para vocês aí na sala Google do projeto Rumo à Universidade, sobretudo nas salas Dalton, Bo e Pasteur, certo? Bom, essa globalização, esse meio técnico-científico informacional, ele acaba fazendo com que o número de infectados venha aumentando, não é? Isso a gente já percebe, e isso era uma conversa que poderíamos ter tido no início da pandemia, da epidemia. Né? A gente foi vendo isso gradualmente tomando proporções geométricas, não é? Bem exponenciais. Esse crescimento exponencial ele acabou se tornando evidente em determinadas áreas, sobretudo atualmente, não é? Falo por hoje, falo pelo dia 6 de abril, não é? Principalmente ainda aí na Itália, nos Estados Unidos, a China, que já vem registrando desde anteontem diminuições, nenhuma morte, enfim, uma adequação, não é? E a infraestrutura e as superestruturas adequadas. Então, por exemplo, em alguns países europeus houve uma certa, como é que eu posso dizer? Houve um certo descaso com a epidemia. Os fluxos nesses países são muito constantes, um meio de transporte bem eficiente, uma mobilidade intrarregional dentro dos países, né? ou interregional entre regiões, ou internacional muito grande. Isso facilita o contato de pessoas mundo afora e, consequentemente, não é, facilita bastante a disseminação de doenças. Então, a natureza, não é, a natureza em si, é a essência do território usado. Então, a partir do momento, como a gente comentou no vídeo anterior, a partir do momento que a gente vai adentrando territórios outrora selvagens, vai tendo essa troca, vamos transformando isso num território usado, a possibilidade de surgimento de novas epidemias é muito grande, como a gente vem observando,
né, nas últimas décadas. Nenhuma delas chegou ao caso de pandemia, mas tivemos aí epidemias relativamente graves também, não é? Hoje, infelizmente, já esquecidas. A própria SARS, o Ebola, a gripe aviária, a gripe suína, a MERS, não é? Enfim, e aí é justamente sobre essa questão do território, essa questão do meio técnico científico informacional e como isso realmente vem para a nossa vida prática que a gente vai tratar um pouquinho nesse vídeo aqui. E aí, o território usado. Bom, território é algo inalienável. Né? Para você viver, você tem que usar o território. Então, você nascendo, você tem direito ao território. Será? Não é? Pelo menos é o que, em tese, muitas leis e os direitos humanos lhe conferem. Não é? Então, você tem direito à sua cidadania, você tem direito à sua nacionalidade, e você tem direito a ir vir, você tem direito a um território. Só que o território, como uma categoria de análise social, a gente precisa interpretar, não é, como as sociedades usam o seu território. E as sociedades usam o seu território de forma muito diversa, mas sobretudo, não é, de acordo com o capital, de acordo com o capital que é produzido, de acordo com o capital que é acumulado. E aí é como a gente chega a esse território, como ele é usado. Ele é usado de forma diversificada, ele pode ser usado para as mais diversas atividades econômicas, ele pode ser utilizado para os mais diversos fins, mas a gente vai esbarrar, não é, num problema, já que estamos numa ordem capital, já que os territórios eles têm valor, seja pelo valor que ele agrega ou pelo valor que é dado miticamente a ele. Então é comum nas cidades, por exemplo, se atribuir valor a um território que não tem. Para que esse território se valorize, não é, para que aí os imóveis se tornem mais caros e aquilo acabe se tornando uma área gourmetizada. Vou utilizar o termo gourmetizado para que a gente compreenda, não é, o que está querendo ser dito. Então é um processo em síntese de gentrificação que a gente tem. E aí o território ele é utilizado das mais diversas formas. Então a gente vai bater lá na condição do nível de desenvolvimento. E aí uma análise que eu até não tenho visto algumas discussões recentemente com o coronavírus é justamente sobre o espaço opaco e o espaço luminoso. É uma abordagem bem sensata para o que a gente está vendo agora, para tratar isso de forma global, não é, para tratar isso de forma ampla, para não ficarmos apenas naquilo que se diz dos níveis de desenvolvimento. Isso por quê? Não é essa categorização de Milton Santos em espaço opaco e espaço luminoso garante uma grande fluidez. É essa fluidez que atualmente devemos ter cuidado e que nos preocupa. É essa fluidez que está nos centros dos debates atuais de abrir o comércio, não abrir o comércio, voltar às aulas, não voltar às aulas. Fica bem claro, isso já é notório, isso é evidente. Recife atualmente está com mais de 70% dos seus leitos para coronavírus ocupados. Muitas mortes, não no Recife, mas no Brasil, estão sendo atribuídas a síndromes respiratórias agudas, não estão sendo feitos devidos exames. Então a gente ainda precisa ter um pouco da dimensão do que está acontecendo. Já começam agora a surgir, não é, conhecidos, pessoas próximas que já estão com a doença, que já tiveram, graças a Deus a maioria ainda em casa, não é, mais alguns já ficando. E eu não gostaria que a nossa sociedade só percebesse o quão grave é a situação que a gente está passando quando a doença nos batesse à porta, quando um familiar, um amigo próximo, não tivesse consequências graves ou que nossos deuses nos livrem, não é, de virem a óbito. Mas o que é que essa fluidez tem a ver com isso? Tem pessoas que não podem, simplesmente, literalmente não podem parar de trabalhar ou elas não têm outra opção, outras condições. As pessoas, os domésticos, as pessoas que fazem trabalho doméstico, talvez estejam aí nesse epicentro. As pessoas que trabalham em supermercados, não é, que já tinham condições insalubres, não é, hoje apresentam ainda mais riscos. Eu sei que são atividades essenciais, eu sei que devem continuar,
não é? Mas para que isso continue, para que eles continuem em segurança exercendo o seu trabalho, eu não vou nem comentar o pessoal da saúde, eu creio que já seja desnecessário comentar a importância dessas pessoas no combate a essa epidemia, não é? É necessário para que essas pessoas tenham êxito, para que essas pessoas tenham segurança no seu trabalho, que a gente mantenha a nossa quarentena. Mas essa fluidez ela é abissal. Então a gente ainda tem muita gente vindo do espaço opaco para o espaço luminoso. E nesse espaço luminoso retornando ao seu espaço opaco. E essa análise a gente precisa ter em mente antes de fazer qualquer raciocínio ou qualquer menção de que atitude a gente possa tomar agora com o fim ou não dessa quarentena. Não é? Percebam, o espaço opaco, ele, como se diz, ele é opaco, não se vê nada, não se tem nada. É a área subdesenvolvida, é pobreza, é lixo, é doença, é carência. Em compensação, tem uma solidariedade orgânica imensa. Então, é um lugar de muita solidariedade e essa solidariedade pode ser um grande gerador da disseminação dessa doença nos espaços opacos, não é? Já conversamos mais um pouquinho. Essa solidariedade ela se dá porque os lugares eles são constituídos. Há uma identidade com aquele lugar. Normalmente muitas pessoas ocupam espaços pequenos e aí acabam dependendo da solidariedade das outras. Então, por exemplo, é muito comum, não é muito comum pessoas saírem do espaço opaco, irem para o espaço luminoso, deixarem seus filhos pequenos com uma vizinha, com uma amiga, com alguém que cobra uma pequena taxa para tomar conta, isso dentro dessa solidariedade, um troca de serviços, enfim. E aí você vai aumentando essas redes. Essa rede que nos países desenvolvidos era aquela teia global de pessoas que vão e vêm para diversos lugares do mundo, no nosso espaço opaco, na nossa realidade, essas redes vão se intrincando, sobretudo nessas condições. Não é? E no espaço luminoso, o espaço ali essencialmente técnico, científico, informacional, um espaço de grande mobilidade, não é? A gente tem a essência, não é, do meio, a gente tem a essência do meio cultural, do meio técnico-científico, informacional, a gente tem os nós da globalização. E eles são interdependentes, esses espaços, não é? Então há uma fluidez muito grande e isso pode nos trazer, isso nos traz uma preocupação territorial, uma preocupação sobretudo urbana, não é? Tema aí também do próximo vídeo, do vídeo 4, sobretudo dessas áreas urbanas na disseminação dessa doença. E o que mais preocupa são as condições, já que é um tanto quanto óbvio que as condições dos espaços opacos elas são bem inferiores às dos espaços luminosos. Não à toa, as primeiras mortes no Brasil foram registradas por pessoas que não estavam nesse grande fluxo da globalização. Foram registradas por pessoas que não viajaram para fora do país, mas que saíram desse espaço opaco, vieram para o espaço luminoso, né, dentro de sua fluidez, trouxeram essa doença e não tiveram um atendimento digno. Uma vez que, supostamente, não é, se você, no início da pandemia, principalmente aqui no Brasil, se recomendava que se você fez viagens para o exterior, e tivesse febre, os sintomas, você procurasse as autoridades. Eu sei que é o grupo de maior risco, eu sei que é o grupo de maior possibilidade na época, não é? Antes da doença se tornar autóctone, antes dela infectar pessoas diretamente na nossa sociedade. Mas e aí? Nos esquecemos das pessoas que tinham contato, nos esquecemos das pessoas que tinham essa fluidez. E se a gente der uma zapeada aí em vários casos, a gente vai ver casos de responsabilidade, casos de lives com muitas aglomerações, pessoas que promoveram festas. Você dá uma circulada pela cidade do Recife, sobretudo sobre a praia. As pessoas estão seguindo a vida normalmente e isso pode ser perigoso. A gente não pode duvidar da ciência por causa de opinião, isso é brutal. Países desenvolvidos que levam muito a sério sua produção técnico-científica e informacional fizeram isso e estão pagando caríssimo. Não é? Independentemente de outros fatores demográficos, como uma população mais velha. Mas, enfim, a gente está vendo aí o que acontece nos Estados Unidos, está vendo o que acontece na Itália. Outros países estão, na própria Espanha, com
consequências gravíssimas da pandemia. Então, tudo isso é como esse território está sendo utilizado. Eu queria que a gente fizesse essa análise, tentando não me estender muito mais, não é, dentro do nosso território, dentro da nossa cidade. E o que tudo isso tem a ver, não é, com o coronavírus 19? Vê, temos países ou regiões ou lugares, bairros da nossa cidade, regiões político-administrativas da nossa cidade, da nossa região metropolitana, que vão estar divididos aí, não é, entre ricos e pobres, entre desenvolvidos e menos desenvolvidos. Então, por exemplo, nos países, nas áreas ricas, a fluidez do território é muito maior. As pessoas circulam, as pessoas estão pé da vida porque não estão podendo ir para cinema, porque não estão podendo ir para bares e para boates. Pelo amor de Deus, não é o que é isso em troca de muitas vidas? Será que a gente só vai parar para pensar nisso aí, só vai parar para refletir nisso aí, quando realmente, como eu já disse, nos bater a porta de um conhecido? Nesses lugares a mobilidade global é muito maior, os nós, não é de nó mesmo, um nó da globalização. Essas pessoas, essas regiões, esses lugares, acabam sendo um interfluxo disso aí, uma área, não é, de cruzamento, de idas e vindas de muitas pessoas. O meio técnico científico informacional é riquíssimo. Esses lugares têm condições. Esse meio técnico científico informacional nos levou a essa pandemia, mas esse mesmo meio técnico científico informacional que rapidamente está nos levando a pesquisas, a processos de cura, e no tempo mais hábil possível pode nos levar, claro, não é a vacina, não é algo tão rápido, mas variavelmente ela chega. E nos países ou regiões ou lugares mais pobres, não é? Como eu já tinha dito, os pobres sendo forçados ao trabalho, compartilhamento maior de espaços normalmente reduzidos, com poucas possibilidades. E aí, nesses lugares mais opacos, o que é que a gente vai ver? A falta de um serviço médico de qualidade. Não é a falta ou a inexistência disso aí. E quando vão recorrer, sobretudo, à condição pública, esses leitos já vão estar superlotados, eles vão ter condições de arcar com um hospital privado? Não. Eles têm condições de arcar com planos de saúde caro que deem isso aí com menos carência? Não. Não é? Então, a probabilidade é que a gente tenha algo assustador nesse meio. Então, chega a ser ridículo você ir no seu carro importado, pedir para que a vida volte ao normal, quando você vai continuar em casa e outras pessoas vão continuar naquela fluidez para gerar o seu capital. Você vai estar longe dos processos de infecção, mas aquelas pessoas que se danem, aquelas pessoas que têm que ter cuidado, aquelas pessoas que precisam agora comprar, sobretudo além de sua comida, do seu sustento, máscaras, álcool. Então a gente precisa de um planejamento sério, de um planejamento competente. A gente precisa realmente de agir como uma sociedade, não é? E não com opiniões. Percebam que a essência, a natureza dos lugares, a geografia nos ajuda a explicar isso. Essa pandemia está sendo uma senhora aula, não é multidisciplinar, interdisciplinar, mas a gente está vendo como o espaço geográfico ele tem uma responsabilidade, um peso muito grande nisso aí. Claro, não é? E todos os seus desdobramentos. De forma alguma, eu gostaria de que passássemos por crises econômicas, mas a gente tem que pensar em outras coisas antes. A gente tem que pensar antes nas vidas. Não importam se sejam 7 mil, 70 mil ou 7 milhões. São vidas. São vidas e a gente precisa, como sociedade, cooperar. Temos aqui já esses exemplos, não é? Certo? Então, temos esses exemplos, como eu estava falando aí para vocês. O espaço ele vai cobrar, não é? Ou ele vai dar esses meios. Então, a grande preocupação ainda é com esses espaços opacos, é como essa doença vai se comportar nos lugares menos desenvolvidos, nas regiões menos desenvolvidas, sobretudo aqui no Brasil, é uma preocupação, sobretudo em Recife, não é? Sobretudo com os nossos familiares que podem, não é? Sobre nós que podemos estar em áreas mais vulneráveis. Então a gente precisa de uma reflexão, a gente precisa dessa reflexão, a gente precisa compreender, não é, como a ciência
a ciência médica, a ciência infectologista, a ciência biomédica, as ciências geográficas, entre tantas outras. Eu vou começar o vídeo 4, né, explicando um pouquinho dessa multidisciplinaridade, como isso aí está bem intrincado nesse nosso meio, tranquilo? Valeu, galera. Sei que aí o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas, como eu já tinha dito, qualquer coisa vai pausando, não vai deixando de ver. Isso contribui muito para a aula de atualidades, tá certo? Até mesmo para geografia. E aí vamos chegando lá. Valeu mesmo, brigadaço, né, por estarem acompanhando de forma direta ou indireta, não é, aqui as nossas videoaulas. Agradeço demais. A gente tá mesmo separado e junto, mesmo ainda assim nos conhecermos também. Beleza? Abração, fiquem na paz.